Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. É uma alegria nós estarmos aqui novamente. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, Rita de Cássia Votorantim. Você também pode dar o seu like, né? E apertar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, tá bem? E hoje eu quero partilhar com vocês um pouco sobre a vida, né, do casal. E eu quero ler para vocês um versículo que a gente vai meditar neles. Está em Efésios, no capítulo 5, o versículo: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou ler novamente para vocês. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E às vezes, irmãos, quando a gente casa, né, a gente tem assim essa dificuldade de se sujeitar a um outro. Mas é no temor de Cristo que a gente consegue fazer isso, né? Sem o temor a Deus, a gente não consegue se sujeitar, nem o marido à esposa, nem a esposa ao marido, e acaba, como a gente tem visto assim na maior parte da sociedade, de ter que se divorciar mesmo por não conseguir se entender. E não é fácil o relacionamento no casamento, né? E muitas vezes as pessoas têm uma fantasia de que porque a gente é cristão, aí dizendo, né, de mim e do meu esposo, que é mais fácil. Lógico, nós buscamos o mesmo objetivo, mas o sujeitar-se um ao outro está muito mais ligado à humanidade nossa, né? E não assim à parte espiritual. Por isso que a gente precisa ter esse temor a Cristo, porque é o temor a Cristo que vai fazer a gente render a nossa humanidade um ao outro, né? E aí eu queria contar para vocês assim vários aspectos de coisas que acontecem no meu casamento. E quando eu comecei o canal, eu até me lembro no dia da abertura, se você quiser ir lá e assistir o dia da abertura do canal, eu falei justamente isso, que a minha vida, eu acho que ela é engraçada, né? E eu sempre busco levar as coisas para o lado engraçado, porque senão a gente não aguenta, né? Então a gente sempre tem que tirar um proveito das coisas que nos acontecem. E no meu relacionamento de casamento também tem muitas coisas que acontecem que eu acho bem engraçada. E hoje eu vou falar de uma situação que aconteceu no final do ano passado, né? No final do ano passado, eu e o meu marido, junto com as minhas filhas, a gente foi viajar com um casal de amigos nossos. A gente foi para a praia, né? A gente estava assim numa situação bem apertada, mas unindo forças, né? Um casal com o outro assim. A gente conseguiu locar uma casa de um amigo do meu marido e a gente ficou estabelecido uns 4 dias nessa casa e foi bem engraçado, foi bem divertido. E quando a gente voltou desta viagem, foi muito legal, porque eu cheguei em casa e eu comecei assim a sentir uma vontade de lavar roupa, e isso não é muito de mim, né? Assim, por causa da minha enfermidade, eu já operei muitas vezes da hérnia, então eu tenho uma limitação muito grande com relação assim à parte de limpeza, de fazer esforço. Mas naquele dia, de modo especial, eu cheguei e eu senti assim no coração de começar a lavar todas as roupas que a gente usou na viagem. E assim foi. E estava um dia bem ensolarado, o dia que a gente chegou, eu comecei a bater roupa na máquina e tal, e aí já comecei a colocar no varal. Não passou muito tempo, o meu irmão me ligou. Meu irmão me ligou e falou assim: Rita, eu consegui uma casa de graça na praia e eu tô pensando a gente descer lá, você não quer ir com a gente? E era bem no final do ano mesmo. E meu irmão, ele faz aniversário no dia 31 de dezembro. E ele estava convidando a gente para passar o final do ano com ele na praia. E todo final do ano a gente passa junto, porque dia 31 de dezembro é aniversário dele, então sempre eu passei o final do ano com meu irmão para comemorar o aniversário, isso desde pequeno. E assim, depois de casado também, a gente passa o final do ano na casa dele. Então, a gente iria passar com ele de qualquer forma. Só que tem um detalhe. Quando eu conheci o João Camilo, ele nunca gostou da Ilha Comprida. Ele nunca gostou, né? E eu vivia na Ilha Comprida, eu fui crescida na Ilha Comprida. Meus pais, eles eram bem pobres, né? E eles colocavam nossas roupas, nós somos em 8 irmãos, 2 falecidos e 6 vivos ainda. Mas na época, né, quando eu era pequenininha, ia os 8 filhos com meu pai e com a minha mãe, e eles colocavam todas
as nossas roupas num saco de farinha, sabe esses sacos grandes de farinha de trigo para comprar pão? Eles colocavam essas roupas ali, dava o sinal no ônibus que passava na avenida e lá íamos nós todos para Iguape. E assim foi minha vida até me casar com o João. Quando eu me casei, né, o João não suportava a Ilha Comprida. Eu nunca mais pisei na Ilha Comprida, por respeito ao meu marido, como diz essa palavra, né, se sujeitar, né, por amor a ele. Mesmo que minha família fosse todo ano, eu nunca mais fui. A gente ia em qualquer outra praia, menos na Ilha Comprida. Ele tinha um trauma, porque quando ele disse que quando ele era pequeno, ele pisava ali, ele sentia, acho que, siri, né? Assim, coisas assim pegando no pé dele, e ele nunca gostou dessa praia. E aí, quando meu irmão me ligou falando para ir, justamente era na Ilha Comprida, ele falou: Ó, consegui uma casa de graça, vamos lá. E eu assim respondi para o meu irmão: ah, eu vou sim. Falei, mas eu tenho que conversar com o meu marido primeiro, né? Porque eu já sabia que a resposta ia ser não, com certeza. E eu já estava acostumada a isso, que ele não iria, né? Só que quando eu disse sim para o meu irmão, eu disse sim para ele pelo aniversário dele e disse sim também porque o meu pai iria. E meu pai, o ano passado, ele estava com câncer, né, no intestino. E eu pensava assim, eu não posso perder essa oportunidade, né, de estar com o meu pai, porque pode ser que seja o último final de ano junto. Então eu falei assim, mesmo que o João não vá, eu vou, né, porque eu preciso estar com o meu pai, com o meu irmão nesse final de ano, né. E desliguei o telefone e falei para o João, né, falei, olha bem, o meu irmão me ligou, falando que tem uma casa de graça na praia para a gente ir, né? E eu já disse que eu vou, mas eu respeito você. Se você não quiser ir, eu nem vou insistir com você. E aí ele começou já a colocar os pontos de vista dele, que eu já sei quais são. Eu falei, olha bem, eu vou porque o meu pai está, né, com uma enfermidade e eu preciso estar com meu pai nesse final de ano e também é aniversário do meu irmão. Mas eu te respeito, se você não quiser ir, não vá. E aí, né, acabou que o João, por hora, ele acabou se decidindo por não ir mesmo. E foi muito engraçado. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, né, eu comecei a arrumar minhas malas, as malas das meninas. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele viu descendo do carro, ele assim, mas e o João, né? Eu falei assim, ele não vai. Ele falou assim, mas como que não vai, né? Eu falei assim, Arnaldo, ele não vai, nós estamos bem, mas ele decidiu que ele não vai. Não, imagina, como que pode, né? Eu não quero separar o casal. Eu falei, imagina, Arnaldo, a gente tá bem, a gente entrou num acordo que a gente não vai. E aí fomos, né? Quando chegou em Piedade, o meu irmão falou assim, Rita, vai buscar o João. E foi muito engraçado. Eu falei, Arnaldo, você não conhece o João? Ele vai ficar de cara feia. Eu conheço o meu marido. Porque uma coisa que às vezes, irmãos, a gente cria na nossa cabeça, assim, de que a gente tem que inventar uma fantasia para as pessoas, sabe? Usar uma máscara e mostrar que todo mundo é perfeito, que a gente não tem situações que a gente tem essas diferenças um com o outro e que cada um pensa de um jeito. E isso não deve abalar o casamento. Olha, eu quero ir num lugar, você não quer ir? Eu não tenho que ficar presa porque você não vai, ou o marido ficar preso porque a esposa não vai. Principalmente isso é uma questão dos familiares também, porque quando a gente não casa só com aquela pessoa, a gente também casa com os familiares, sempre vai ter essa parte que precisa ser entendida também, né? Senão, não há casamento que resista. Mas o meu irmão insistiu tanto para eu voltar a buscar o meu marido, eu falei, olha, eu vou buscar, mas você vai se arrepender, né? Mas tudo bem. E foi muito engraçado. Eu cheguei aqui em casa, né? Eu liguei para o João, falei, ó, tô indo te buscar porque o meu irmão quer que você vá, ele faz muita questão da sua presença e tal, então, né, vamos lá, né? E cheguei aqui, o João já estava com toda a roupa na mão, né, para colocar na mala e foi muito engraçado. E aí nós fomos. E já era tarde da noite, né? E quando chegou lá na Ilha Comprida, e o GPS, e a gente não conseguia encontrar o lugar de jeito nenhum. E a gente entrou num bairro super bonito.
E aí a gente começou a ver aquelas casas bonitas, eu falei, bom, deve ser uma dessas casas. Irmãos, a gente não achava a casa, não achava a casa. Daqui a pouco, o meu irmão acendeu o farol num lugar, não era uma casa, era um matagal na frente da casa. Se você já assistiu o filme Os Farofeiros, era mais ou menos aquele estilo. Quando ele foi abrir o portão da casa, o portão caiu. Quando a gente entrou, não era uma casa, era um container. Container com, com colchão e lá no fundo tinha uma casinha. Irmãos, nessa hora eu já não olhava mais na cara do João Camilo. Não olhava mais na cara dele, porque eu imaginava que se eu olhasse para ele naquele momento, ele ia me esganar, né? Então eu já não olhava nem para a cara dele e nem para a cara da minha primeira filha, porque ela também já não gosta muito de praia e lá nessa ilha muito menos. E foi muito engraçado, né? A gente começou a entrar na casa, irmãos do céu, a janela era tudo amarrada com arame, os ventiladores não funcionavam e foi muito engraçado. Chegou no outro dia, a gente foi para a praia. E tava um calor escaldante. E o meu irmão, ele é muito engraçado também. E ele aí pediu uma porção e ele falou: Ó, Rita, você tira uma foto da porção e você tira uma foto que você tá na praia. É isso que importa, que nós estamos no final de ano na praia. E ele é muito engraçado. E o João com aquela cara, né? E aí a gente voltou para casa, irmãos, não tinha água, não tinha nada na casa. E o João ele ficou tão desolado que da metade do dia para frente, ele ficou com a cabeça baixa o dia inteiro na mesa. E ele falou: Rita, vamos embora desse lugar. E eu falei: bem, mas como que eu vou embora hoje, justo hoje que é o aniversário do meu irmão? Ele: não, nós vamos embora, nós vamos embora. E aí o meu irmão chegou da praia e eu falei assim para ele, falei: olha, irmão, nós vamos embora. Ele falou assim: mas Rita, você vai embora, passar o final do ano, vocês vão passar a virada do ano na estrada, né? Porque não vai dar tempo de vocês chegarem lá. Eu falei: ai, mas a gente já, né, já ficou aqui, agora né, o João quer ir embora. Ele: Rita, pelo amor de Deus, quem já ficou aqui um dia, fica mais um. E eu fiquei assim, né? Eu falei: realmente, né? Para quem fica um dia, fica dois, né? E aí eu falei: tá bom, a gente vai ficar, né? E eu e a minha cunhada, a gente tinha feito uma ceia lá para o aniversário do meu irmão também, né? Aí chegou no final da noite, a gente foi assistir os fogos e assistimos os fogos e todo mundo lá, né? E apesar do João não estar feliz com a situação, ele né, suportou aquilo e no outro dia de manhã a gente veio embora tudo junto, já era dia 1º de janeiro. E por que eu estou contando tudo isso para você? Porque, irmãos, você tem que, primeiro, um tem que compreender o outro. Um tem que, às vezes, abrir mão do que gosta pelo outro, né? Desde que eu me casei, eu abri mão de estar naquele lugar por causa do meu esposo, e dessa vez foi a vez dele abrir mão, né, do gosto dele, para que a gente estivesse junto. E aí ficou tudo bem, né? Graças a Deus a gente não teve nenhuma desavença, todo mundo ficou bem, a gente voltou na harmonia, e é isso. Você tem que viver na harmonia. Se você levar tudo assim ao pé da letra, né, de um não ceder para o outro, não há casamento que resista. E como eu falei, tem a parte dos familiares também. E assim como eu compreendo os familiares do João, o João também tem que compreender os meus familiares. Cada familiar tem as suas qualidades e tem as suas limitações. Mas quando a gente casa, como eu disse, a gente casa não só com o marido, não só com a esposa, a gente casa também com os familiares, né? E se a gente não ceder, não suportar os limites um do outro, os limites da família um do outro, a gente não vai aguentar o fardo. E é só no temor do Senhor que a gente consegue vencer, né, os nossos limites, os nossos entraves e também
o limite e os entraves do outro. E por fim foi muito bom, porque os meus familiares viram uma face do meu esposo que eles até então não acreditavam, né? Então é importante essa relação também para que as pessoas vejam assim que realmente a pessoa não gosta, que realmente quando ela não gosta de alguma coisa, por mais que ela queira, ela não vai ficar bem naquele local. E por amor, às vezes você quer que aquela pessoa esteja, mas tem situações que é melhor que a pessoa não esteja, né? Porque ela não tem o mesmo gosto que você, e isso em nada diminui o amor. Esses dias eu estava conversando com uma mulher e ela lamentava porque assim o marido dela nunca levou ela a comer pizza. Eu falei, então por causa disso você nunca vai comer pizza? Saia você e coma uma pizza, né? Então assim, o suportar um outro não é exigir que o outro faça aquilo que você quer, mas é você tolerar aquilo que ele não quer e não deixar de ser feliz também por causa do seu gosto, né? E quando existe essa tolerância, tudo vai bem e tudo prospera. E é por isso que eu já estou há 18 anos casada, né? E espero seguirei até quando Deus assim permitir, né? Então, nesse momento, eu quero orar por você, casal, que às vezes passa por situações assim, de diferenças, de situações que vocês não concordam com o outro e que precisa, uma hora um abrir mão e outra hora o outro também, para que a gente viva uma harmonia. E por fim, por graça de Deus, quero contar aqui para vocês que o meu pai há pouco tempo recebeu o diagnóstico e ele está curado do câncer, né? Então, quem sabe esse final de ano a gente passe junto de novo, né? Então, para Deus nada é impossível, amém? Vou orar por você e orar por mim também para que a gente possa se manter no nosso relacionamento conjugal. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir nesta noite, como esta palavra aqui nos fala, de nós suportarmos uns aos outros no temor de Cristo, porque somente o temor do Senhor é que vai fazer com que a gente respeite, né, um ao outro, que a gente suporte um ao outro, que a gente tolere o defeito e as limitações um do outro, que a gente respeite não só a nós, mas os nossos familiares também, que a esposa saiba que quando ela casa, ela não casa só com o marido, ela casa com o pai, com a mãe também, com os irmãos, com as cunhadas, com todas as pessoas que fazem parte daquela história, e assim também o marido, e que ele saiba que ele não casa só com a esposa, ele casa com os irmãos da esposa, com os cunhados, as cunhadas, no sentido de ter que suportar toda a situação para que a gente viva este bem comum. Eu peço, Senhor, que o Senhor cure casais que por se separarem, esqueceram de todos, abriram mão de tudo. Eu quero pedir, Senhor, que haja entre os casais o perdão, a tolerância, esse suporte, esse dar suporte, a mulher dar suporte ao marido, o marido dar suporte à mulher, dar suporte aos familiares da esposa, do esposo, porque assim nós vamos criando um vínculo de amor. E nada mais é do que isso, Senhor, a família. Senhor, nós não ficamos sozinhos, não somos sozinhos e a gente precisa um do outro. Dá a graça, Senhor, da humildade para cada um de nós, da gente achar, Senhor Jesus, e ter essa certeza, na verdade, de que nós precisamos ceder sempre um para o outro. Eu peço que o Senhor cure cada casamento agora, que o Senhor cure cada relacionamento agora e que cada esposo, cada esposa comece a ver o bem e não o mal nas coisas e que a gente acabe tirando, Senhor, alegria, mesmo quando as situações são adversas e que a gente saiba ser feliz no pouco. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.